o palco. Cerimônia oficial de posse, Barack Obama é o 44º presidente eleito dos Estados Unidos. Ele que vai exercer o mandato de número 56 e representa uma ruptura no poder, uma expectativa de mudança muito grande. Ele é o primeiro presidente negro, ele também é o retorno do Partido Democrata no poder depois de 8 anos de George Bush e ainda carrega uma grande responsabilidade que ele vai assumir a maior potência dos Estados Unidos em plena crise de imagem perante o mundo, em meio a 2 guerras que causam muitos transtornos, não só internos como externos também, e a maior crise econômica dos últimos 80 anos. Aqui ao meu lado, na redação do Band News TV em São Paulo, está o professor Pedro Penha Brasil, que é historiador e também professor de Relações Internacionais. Ele tem conosco desde o meio-dia, hora do almoço, pontuando aí os principais aspectos, os aspectos mais relevantes de toda a tradição e os detalhes dessa cerimônia de posse. Professor, vamos então aproveitar esse momento para comentar o discurso de Barack Obama. Em que momento aí ele se assemelhou aos antecessores? Em que momento ele se projetou como um líder de futuro? O discurso abriu com a primeira frase dele já uma certa mudança, uma ruptura em relação ao governo anterior. A famosa frase de abertura que o Bush utilizou e imortalizou nos discursos pós-11 de setembro, My fellow Americans, meus caros americanos, ele já mudou falando meus caros cidadãos, mas fellow citizens, já para demonstrar uma mudança em relação a essa famosa frase de abertura que nós estamos acostumados a ouvir em todos os últimos discursos presidenciais dos últimos 8 anos. Agradecer o Bush, demonstrando mais uma vez essa amizade que ele está tentando criar entre os democratas e os republicanos, e deixou um discurso realmente muito claro sobre quais vão ser as prioridades do governo Obama. Ele destacou o que mais enfaticamente? Destacou o primeiro tema que ele destacou foi a guerra, o fato de estar de fato em guerra e o fato de a economia também está em crise, que é a responsabilidade, foi causada pela irresponsabilidade de alguns, mas falou da saúde pública e da educação dentro da economia que tem que ser melhorado. E a tônica do discurso todo foi a crise. O fato, desde no começo do discurso, falou das nuvens que estão se acumulando, as nuvens que aparecem, as nuvens negras que aparecem sobre os Estados Unidos, e por isso a necessidade da força do povo de mudar e, mais uma vez, liderar o mundo e os Estados Unidos. A confiança também foi um tema que ele tratou diretamente. Ele falou que é algo que não dá para medir, como se dá para medir com a economia ou com a guerra, mas que a confiança e com essa dúvida sobre se os Estados Unidos estariam em declínio, e que é aí que ele entra para mudar, para fazer aquela famosa mudança que ele vem prometendo desde da sua campanha.
algumas coisas, né, ameaça real, que ele fala, existem ameaças reais aos Estados Unidos, não está sendo exagerado, mas que os Estados Unidos, e foi o momento do primeiro grande aplauso ao discurso, quando ele fala, existem essas ameaças, mas os Estados Unidos estarão lá para combater e vencerão essas ameaças. E nesse ponto mesmo que ele acabou dizendo que não vai pedir desculpas pelo estilo americano de viver. Ele passa exatamente por isso, ele fala que a luta contra o terrorismo, isso aí é importante para acalmar, de novo, aquela questão da imagem dele como talvez não sendo um pouco menos bélico e preocupando a direita americana de que ele vai deixar os ataques continuarem ou vai ser prejudicial à luta contra o terrorismo. Ele deixou bem claro que não. Fez um apelo forte contra o terrorismo, disse que a guerra contra o terrorismo vai continuar e aqueles que estiverem prontos para lutar contra os Estados Unidos têm que se preparar para perder, que os americanos vão ganhar. E aí ele também faz referências ao discurso do Roosevelt, do que o medo será, a esperança triunfará sobre o medo. Mais uma vez, como você apontou, Milena, falando que não haverá pedido de desculpas pelo estilo de vida norte-americano, que esse vai continuar e que os americanos estão aqui para retomar a sua posição de liderança, uma espécie de alfinetada que ele dá no governo Bush, já que o governo Bush, quando assumiu o Bush no seu primeiro discurso de posse, falou bem claro que o Clinton não tinha liderado e agora haveria liderança. E, mais uma vez, o Obama fez esse comentário dizendo que, na verdade, nós não tivemos a liderança e agora sim teremos. Foi um discurso de alguns minutos, pouco mais de 10 minutos. Ele usou cerca de 2.040 palavras. É um discurso relativamente curto, mas já fizeram outros bem mais curtos, né? Sim, por exemplo, o primeiro presidente George Washington, em seu segundo mandato, em 1793, ele usou apenas 133 palavras. Ele foi extremamente acompanhar a retirada das bandeiras dos símbolos nacionais. Nós estamos acompanhando o finalzinho da cerimônia oficial de posse de Barack Obama. Nós temos tradução simultânea e os nossos profissionais estão acompanhando todos os detalhes. E você do Band News TV, também do Band News Internacional, está podendo acompanhar esse fato histórico. Agora vemos John McCain. E além também de uma cobertura fantástica pelo site bandnewstv.com.br e também pela TV Minuto, no metrô de São Paulo. E também temos o discurso mais longo da história. Esse causou polêmica, não é mesmo, professor? O discurso do William Harrison, quando ele tomou posse, em 1800... Que ano foi? Não me lembro agora. 1841, se não estou enganada. Não. 1841, exatamente. E ele faz um discurso tão longo que ele morre de pneumonia que ele contrai durante esse discurso. Estamos vendo aí o helicóptero, o Marine One, que nós vimos no começo da transmissão, que agora vai levar a família Bush para o Hangar 6, onde em breve o presidente George W. Bush deve fazer seu discurso de despedida. Exatamente. Na cerimônia de posse, as atenções são todas voltadas ao novo presidente. É muito pequena, é praticamente de coadjuvante mesmo a participação do atual presidente, né? Exatamente. A não ser como uma figura presente, testemunhando o juramento ali em frente a Obama, ao lado do ministro do Supremo. Exatamente, passando em diante agora, e principalmente um presidente que nem o Bush, que sai, como nós já comentamos algumas vezes hoje, com uma popularidade baixíssima, mais baixa da história dos Estados Unidos. 22%. Sem dúvida nenhuma, um coadjuvante nessa cerimônia que prestigiou muito o novo presidente Barack Obama. Ainda trazendo à tona as curiosidades dos discursos, em 1949, Harry Truman foi o presidente primeiro a ser visto pela TV. Por todos os norte-americanos. Primeiro discurso televisionado é o discurso no segundo mandato dele, uma vez que quando ele assumiu o cargo de presidente, ele assume em fevereiro de 45, durante a Segunda Guerra Mundial, em função da morte do presidente Roosevelt, o Franklin Roosevelt, que falamos tantas vezes hoje, que morreu durante seu quarto mandato, e o seu primeiro discurso, depois de eleito em 49, foi o primeiro televisionado da história dos Estados Unidos. E Bill Clinton, em 1997, então foi o primeiro presidente a ter o discurso transmitido via internet. Continuidade, e esse discurso aqui agora do Obama com vários canais de telecomunicações, foi transmitido pelo celular, enfim, por todos os tipos de mídia. Exatamente. Que se pode. Neste momento faz menos 2 graus negativos, ou menos 2 graus Celsius, e a sensação térmica é de menos 8 graus em Washington. Agora a gente acompanha aí a movimentação do atual presidente Barack Obama e do ex-presidente, já ex-presidente George W. Bush, dentro do Capitólio, e eles provavelmente estão se direcionando a uma sala onde vai ocorrer um almoço.
E após essa confraternização, após esse almoço, é que aí então o presidente George W. Bush, ou melhor, o ex-presidente George W. Bush, segue para o hangar 6, onde deve fazer o seu discurso de despedida. Mas até lá, então, eles ainda vão se confraternizar. Agora, então, quem é o anfitrião? Barack Obama. Barack Obama agora, presidente dos Estados Unidos, o 44º.